Sejam bem-vindos ao Memória Ancestral, um podcast criado pela Fundação Cultural Palmares. Nesse programa, nós celebramos as culturas afro-brasileiras e africanas. Eu sou Dandara Pantoja, sou uma mulher preta de cabelos curtos cacheados e hoje estou usando uma camiseta na coramba com estampas de palmeiras e uma calça branca. Eu sou Michael Arohan, sou um homem negro de cabelo curto e encaracolado. Hoje estou com uma blusa estampada branca e um blazer cinza. E o tema de hoje iremos abordar civilizações africanas, suas filosofias, sua cultura e sua ancestralidade e como elas podem contribuir com o passado, presente e futuro. E a gente está aqui com um convidado muito mais que especial para a gente, para conversar sobre todo esse tema, toda essa reflexão que nós vamos trazer hoje. Ele que é escritor, professor de idiomas, assessor executivo multilingüe e escritor. Artista, acadêmico, um amigo da fundação. Um profissional completo, Boaz Muvungu. Muito prazer te receber aqui, viu? É um prazer gigantesco que a gente possa estar aqui podendo ter essa conversa com você. Seja bem-vindo, Boaz. Obrigado, Dandara. Obrigado, Michael. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. É muito mais que um prazer, é uma honra ter sido contemplado para ser chamado aqui nesse podcast. Eu sou Mavungu. E eu explicarei depois por que eu não gosto do nome Boaz. Eu sou Mavungu, um homem negro de meia idade, de estatura média. Bom, na verdade, gordinho, né? Careca e muito alegre com a natureza. Hoje eu estou trajando uma camisa branca, que seria o símbolo da paz. E com essa camisa aqui tem uma estampa azul, que eu tenho uma regência do mar, eu gosto do mar, do céu. Legal. Azul. E também que tem alguns motivos amarelos, um xadrez amarelo, porque o amarelo é a cor, para mim, da luz solar, né, da luz do mundo, e também do metal mais precioso, que conseguiu conviver nas nossas civilizações dos antepassados sem causar dano, e que conseguiu enlouquecer os invasores ocidentais, que não entendiam o valor desse ouro. Então eu sempre trago uma coisa de ouro. E também uma capa de acadêmico, que sou membro da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. É uma capa vermelha, não sei porquê, eu acho que eu sei. E uma medalha, né, de acadêmico. E a cereja, que seria minha ligação com minha ancestralidade, que é o símbolo da memória, porque uma pessoa muito sábia, que já não é mais um de nós, me deu essa coroa como sendo uma relíquia da família dele, que ele me falou, que ele recebeu uma instrução de pessoas que eram autoridade para ele, para me entregar essa coroa, que seria o símbolo da minha ligação com a ancestralidade, como sendo uma prova de memória, e trajando o sigilo do elefante, que é o símbolo africano da memória. E a memória essa alma bem iluminada. Eu coloquei a minha coroa hoje de ponta para baixo, porque eu respeito quem me deu essa coroa, e enquanto eu falar dele, eu tenho que lembrar que estou de luto, que a memória também é o luto. Sim, é verdade. Você gostaria de falar, de homenagear a pessoa que te deu essa coroa? Com certeza, Sr. Kofi, por aquele que acreditam que nossos antepassados, e quem se foi primeiro, olha a gente, eu espero que o Senhor esteja orgulhoso de mim, porque o legado que me entregou, eu carrego com muito amor e muita paixão. É uma das chamas que ilumina meu caminho. Isso aí mesmo. Bom, então, para começar, né, já que você mencionou por que você não gosta do nome Boaz, por que então você escolheu o nome mais complicado, né, Mavungu? Bom, tem dois motivos específicos. A cultura a qual pertencemos hoje em dia é a cultura ocidental. Não foi uma escolha, foi uma imposição. E os ocidentais raramente entenderam o sentido da palavra nome. Tanto é que, quando traduz o nome deles, às vezes não faz nem sentido. E às vezes chega a ser um insulto, alguns nomes, né? E em relação a isso, a minha cultura de origem me impõe a entender que o nome é um legado e a primeira riqueza de uma pessoa, porque quando uma pessoa faz uma coisa muito boa
é meio africanizado, eles perguntam, é o filho de quem? E você não chega falando meu nome é tal. Não. As pessoas têm que perguntar e você responde. Quando você vai responder, no mínimo vai mencionar 3 gerações. Sou filho de tal, neto de tal. Pela minha linha materna, eu pertenço a tal clã, a tal família. Caramba! Assim, por quê? Porque pai é quem cria. Uhum. Pai é quem cria e muita gente recebeu o nome ao nascer. E por se enturmar numa família que o aceitou e o criou, passando para ele os valores, decidiu adotar esse nome e passar para os filhos dele. Porque o orgulho que ele tinha era daquela linhagem. Então, no meu caso, meus pais foram cristianizados. Me chamaram Boaz, que é um nome nobre no meu judeu. No entanto, o judaísmo não me representa. Uhum. Os judeus são o único povo do mundo que conseguiu comprovar que eles são racistas naturalmente. Dizem que viveram no Egito 430 anos sem nunca se misturar. Não sei quem faz isso, mas conseguiram. Então, isso já é prova complicado, que eles não aceitaram, né? O egípcio negro. Eu não vou aceitar esse nome. Um judeu nunca vai aceitar meu nome. Eu, pessoalmente, como Mavungu, eu sei que eu sou embaixador de uma linhagem antiga, de sangue bem nobre, que a nobreza não vem das posses, mas sim das qualidades. Então, eu adoro esse nome, Mavungu. Ele parece complicado, dependendo da cultura. Outro é natural. Porque Mavungu não é só meu nome, é minha identidade. Tá certo. Esqueci um detalhe. Significa o protetor das memórias. Protetor das memórias. Sim. Guardião das memórias. Guardião das memórias. Mavungu. Isso casa bem com sua profissão, né? Escritor. Bastante. Bastante. Até quando eu escrevo uma ficção, ela tem 70% de ligação com um passado que poderia ser ignorado, mas que precisa ser revelado e que precisa ser lembrado. Então, eu acho que a minha ligação natural com a minha essência é sempre resgatar. Em alguns dos seus livros, você usa outra nomenclatura para se lançar. Tem algum simbolismo? Não foi só para se lançar. Não foi só para se lançar, é porque eu passei por um drama alguns anos atrás. Eu perdi um ente muito querido e ele saiu deste mundo antes da idade de assumir o seu papel como ser humano. Ele ainda era uma criança e na época eu estava começando a escrever o livro, eu tive que parar porque isso me abalou bastante. Quando eu decidi voltar e finalizar a obra, eu mudei o nome de autor no nome dele, porque eu tinha certeza que assim ele não vai ser esquecido. Uma homenagem. É uma homenagem que eu julgo muito boa, porque essa homenagem que lindo. Me deu vários prêmios. O prêmio Minas dos Saberes, por causa dessa obra, uma obra holística. O prêmio Minas dos Saberes me deu uma comenda Luís Vaz de Camões, de Portugal, essa comenda é uma alta distinção no mundo lusofônico da literatura. Então, eu considero que o que me motivou foi ele merece essa homenagem, onde quer que ele seja. E várias vezes o que nós fazemos aqui repercute no futuro. Claro. E eu tenho certeza que esse nome, quem sabe um dia se torna uma referência. Vai sim. Com certeza esse dia irá chegar. Respeito demais, viu? Você usou, né, desse nome, desse seu amigo, para fazer sustentabilidade, para dar sustentabilidade das suas obras. Tem algo além desse seu amigo? Outras referências também? Não é só isso. A minha primeira referência, de fato, na vida é meu pai. Seu pai. Eu escrevi uma carta ao meu pai quando eu era uma criança. Eu tinha 5 anos. E quando meu pai morreu, eu já era um adulto. E a minha grande surpresa é que quando eu fui mexer na pasta que ele tinha no dia do acidente que o levou, a minha carta estava aí dobradinha, com a tinta quase se apagando. A velha carta. Nossa. E meu pai colocou um comentário na carta. Ele escreveu de lápis. Ele não escreve, ele descreve. Isso foi o meu primeiro passo de volta à escrita. Porque quando eu vi meu pai elogiar uma criança de 5 anos,
Ele nunca teve oportunidade de me falar disso. Talvez achou que eu tinha muita coisa para aprender antes de começar a escrever. Mas eu vivi com esse sonho. Porque quem escreve sem escrever está querendo ensinar. E eu acho que o escritor não ensina. Ele transmite, ele passa. O escritor que ensina, ele tem soberba, ele se acha superior, ele acha que sabe. Mas aquele que transmite, ele compartilha. E o único legado que nós temos na vida é o que vamos compartilhar. É isso mesmo. E meu pai compartilhou muito comigo. E eu acho que ele, inclusive, me colocou no caminho de muitos mentores que eu tive, porque ele foi minha referência. Quando eu escolhi quem imitar ou quem evitar, eu sempre me baseei sobre o que meu pai me passou, ativamente ou de forma latente. Os valores. Que bonito. Assim, eu queria saber, assim, se você está falando do seu pai, eu queria muito saber, assim, sobre... Você pode contar um pouco pra gente? Você nasceu no Gabão, não foi isso? Sim. Nós temos vários lugares para nascer. Sim. E a gente não escolhe onde nasce. Uhum. E nosso primeiro nascimento, ele não é voluntário. Ele é uma causalidade. Uma mãe está grávida, vai nascer. Alguns têm a maior tragédia no mesmo dia. Perde o filho ou perde a mulher. E a gente nasce ali para começar. Mas a gente nasce realmente no dia que a gente descobre quem somos nós. E eu considero que eu nasci quando eu tinha 7 anos. Porque pela primeira vez eu olhei para o espelho e eu me perguntei quem eu era. Naquele dia, tudo mudou. Aos 7 anos, olhei para o espelho, olhei para minha família, olhei para os meus amigos e eu entendi que se eu não me perguntar quem eu sou, eu vou acabar me tornando a imagem de alguém que eu admiro com a minha imaturidade no momento e amanhã, quem sabe, ele irá um mau exemplo. Ele vai me definir. E eu tenho que saber quem eu sou. Mas isso aconteceu porque eu tinha acabado de debochar de alguém. E meu pai me fez uma pergunta. Você se acha inteligente? Falei sim. Por quê? Porque você se vingou? Falei sim. Ele tentou me fazer de bobo. Só que eu sou mais inteligente. Meu pai me falou, sabe o que é inteligência? Falei isso quando tirar nota boa na escola. Ele falou, não. Se alguém te ensinar qualquer coisa que você aprendeu direitinho, você consegue responder direitinho. Essa sua inteligência já te ensinou a fazer alguma coisa que não existia, que mudou alguma coisa na sua vida? Falei, não, pai. Ele falou, se você tivesse que viver para criar alguma coisa boa neste mundo, algo que você não vai nem lucrar com isso, o que seria? E fiquei parado, pensativo. Já existia a luz elétrica, já existia o fogão, já existia tudo, já existia a cama. Pensei, poxa, na minha rotina do amanhecer até o anoitecer já existe tudo. Então a minha inteligência não serve para nada neste mundo. Já tem tudo, o mundo já existe. E quando chegou a anoitecer, estava em frente ao espelho olhando, me perguntando quem eu era. E foi o início. É lá que eu acho que eu nasci, dia 17 de outubro de 1998. Caramba. Pois nossa, eu fico até sem palavras, de verdade. Caramba, é uma reflexão gigante. Mas era justamente porque eu queria saber, assim, mais ou menos como é que foi essa... Perdão, falei 98? Na verdade, 88. 88, no ano de fundação de inauguração da fundação? Justamente. Né? É uma curiosidade. Eu não acredito em coincidência. Não sabia, né? Justamente, existe uma linha, né? Pois é, cara. E assim, é porque eu queria mais era saber mais ou menos assim, como é que foi pra você. Tem quanto tempo mais ou menos você tá aqui pelo Brasil? Eu vivo no Brasil desde quase 2 décadas. Uhum. E eu acho que isso foi meu segundo nascimento. Eu nasci num meio um pouco privilegiado, do ponto de vista epistêmico. O episteme significa conhecimento. Uhum. E isso podia, às vezes, me deixar soberbo.
com um sentimento de superioridade, impaciente, achando que o outro é mais lento, mais lerdo. E quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que me incomodou realmente foi que o brasileiro gosta de contato físico. Parece que não, parece que... Eu me sentia invadido, agredido. Abraço, é beijo no rosto. Todo mundo fala isso. Toquezinhos Quem diferentes. é de fora fala isso. Foi uma coisa assim, um choque de realidade. Mas aí eu descobri que isso mostrava a transparência das pessoas no Brasil. Enquanto alguns vão enxergar falsidade, era a transparência. Porque as pessoas que te davam um abraço, eles permaneciam no abraço até você sentir esse abraço. E só te soltavam depois que ele tinha a impressão que a sua vibração devolveu o abraço. E isso me tornou um ser humano. Onde era uma máquina de calcular, de refletir, de pensar, de avaliar, de imaginar. Mas eu não tinha muita humanidade. Eu era capaz de ver uma coisa muito dramática sem sentir emoção. E aqui no Brasil eu comecei a sentir emoções. Eu me senti cada vez mais humano. O meu grau de sensibilidade se tornou um pouco mais honesto, mais sincero. E eu tive esse segundo choque de realidade no Brasil quando um conhecido de outra cultura andou comigo no shopping e viu uma pessoa que trabalhava na CIA, que era deficiente. Ele achou um absurdo. Mas Como assim? Estão explorando um deficiente. Tá. Aí eu falei para ele, na nossa cultura, é outro mar. Algumas pessoas têm que cuidar de alguém, independentemente do impacto no amor próprio da pessoa. Aqui no Brasil, esta pessoa que está na sua frente te lembra que qualquer um pode contribuir e sentir prazer com isso. Deficiência é o que estava no nosso olhar, a olhar para ele e não lembrar que ele estava trabalhando. É verdade. Porque a gente diminuiu ele e o sistema está se esforçando para não diminuir. Todo mundo é deficiente. Todo mundo. Mas talvez nós, no lugar dele, não teríamos coragem de encarar o olhar do desconhecido e trabalhar com a paz de espírito. Nesse aspecto ele é superior. Temos que aprender com ele. Aquele rapaz olhou para o sapato dele e não conseguia mais olhar para frente. Saímos do shopping e ele ficou pensativo. Ele falou assim, gostei muito da sua leitura das coisas. Aí eu falei para ele, eu não desenvolvi, eu aprendi. Mavungo, a gente tá emocionado, viu? Tá sendo muito bonito, tá muito bonito o programa. E te apresentamos como um escritor. Sim. Além de outras dezenas de artes que você domina. Homem profissional com Não, que eu me atrevo. Vamos aprofundar um pouquinho no seu lado escritor e falar sobre seus livros? Bom, podemos falar de alguns, por que não? Você tem um em mente? Olha, na verdade eu gostaria de saber, assim, como é que você escolhe os temas que você vai abordar nas suas obras? Tem alguma coisa, algum tema específico que você gosta mais? Eu sou fruto de um conflito histórico. E quem é fruto de um conflito histórico não carece de assunto. Por exemplo, eu fui criado numa família que é de uma das religiões mais radicais que existe na face da Terra. E... não vou nem chutar. Muita gente pensaria na religião muçulmana, né? Não, pior que eu pensei em outra. Bom, ótimo. Talvez não seria adequado mencionar a religião, mas no meu julgamento era uma das mais radicais. Porque eu acho que na cultura cristã a qual pertencemos, o ato mais radical que existe não é o sacrifício do Cristo. É o fato de um homem falar com um ser capaz de ler o coração e a mente dele e aceitar a ordem de matar o seu único filho, criança, para provar a um cara onisciente que ele o amava. Para mim é o ato mais radical que existe na cultura a qual pertencemos.
Foi Abraão, não foi? Justamente, que seria Sim. o pai da fé. Sim. Então ele simbolizou a fé dele da forma mais radical e considera-se que ele matou a criança, porque se ninguém tivesse segurado a mão dele, ele degolava essa criança inocente, amarrada num altar, que para muita gente o altar é o lugar de louvor. Não, na Bíblia é um lugar de matança. Vários cordeiros eram sacrificados também. Sempre no altar, é um lugar de matança. Ele levou o filho e colocou no altar. Para mim é a coisa mais radical que existe. Então, eu cresci num meio onde eu vi isso acontecer. Não foi uma vez, não foi duas, foram 3 ou 4 vezes, onde ordens religiosas permitiram ou incentivaram que criança não fosse salva em caso hospitalar. Porque a lei interna, que estava acima dos princípios, que seriam amor, e isso me motivou muito para começar não compartilhar minha dor, mas compartilhar minha visão dos limites da razão humana. Entre outras coisas, eu escrevi um livro que chama Caminho das Estrelas, onde eu faço uma crítica sobre o conflito entre a tradição e a razão. Sim. Vocês conhecem o continente africano? Não cheguei Só a no conhecer. mapa. Só no mapa. No mapa existe várias Áfricas. Climaticamente falando, temos a região tropical com as árvores, que é muito pouco conhecida, porque não dá para fazer safari numa floresta. São florestas praticamente intransitáveis, e nós temos a savana, que é um pouco mais aberta, onde tem que tomar maior cuidado, porque um leão vem, você vai encontrar geralmente um felino, e se ele tiver comido, você pode passar a mão na cabeça. Agora, se tiver faminto, ele só precisa enxergar o pulso do sangue nas suas veias, que você se torna uma presa. É perigoso a savana. Sim. Mas também temos a região que pouco conhecem, que chama o deserto. E tem vários desertos na África. O deserto do Saara, que é um dos maiores do mundo, por exemplo, ele é dividido em 3 regiões. Uma parte que chama o Sahel, que fica mais perto da região tropical. Uma parte chama o Saara Central. E a parte de cima, que chama o Maghreb. A parte menos conhecida é o Sahel. E eu escrevi um livro sobre o Sahel, onde eu falo por que no Sahel não se permitia crescer uma criança albina, por exemplo. Se nascesse albino, você era sacrificado. Era jogado de volta para a mãe natureza a recuperar o que ela fez errado. Parece uma prática cruel. Aqui temos uns povos indígenas que fazem isso. Parece uma prática cruel para nossa visão de mundo, onde a água sai da parede e onde você decide se você vai dormir no calor ou no frio. Agora, quando você sabe o que é um albino na região saheliana, você entende que era muita misericórdia deixar essa criança morrer nos primeiros 3 dias. Por quê? O albino sofre de fotofobia. E as dunas multiplicam a luz do sol como se você estivesse olhando por um espelho. O Sahel tem um grau de seca que ultrapassa a sua imaginação. E o albino não tem melanina para segurar a umidade. Então, ele praticamente queima vivo. Sem a melanina. O albino no Sahel, ele, aos 5, 6 anos, já tem câncer de pele avançado. Então, eu acho que foi um ato de misericórdia decidido pelos antepassados para diminuir o impacto da natureza sobre essa criança e diminuir o sofrimento da família dela. E eu escrevi um livro que chama Caminho das Estrelas, onde o pai desafiou a tradição. Pegou a criança na noite que nasceu e entrou numa viagem seguindo as estrelas do norte. E levou, porque eu tinha ouvido histórias de um lugar onde caía algodão de noite. Amanhecia o chão cheio de algodão que virava água aos 10 da manhã. E lá o clima não queimava a pele de ninguém. Ele enfrentou aquele deserto, ele e a mulher e mais algumas pessoas, para chegar até o outro lado do mar Mediterrâneo para criar a filha. E pela primeira vez, quando ela voltou aos 17 anos, o vilarejo inteiro viu um albino adulto. E entendeu que a tradição tinha muito que aprender. Não agrediram a tradução, não destruíram a tradução, alimentaram com um grau epistêmico um pouco mais extenso que na época. E aprenderam que o passado
é a memória. Ela está aí para fortalecer o futuro. Para a gente não voltar onde não funcionou. Mas pode acrescentar à tradição conhecimento. E a memória que está dentro desse livro é esse fato que as civilizações crescem com adição, não com supressão. Então você gosta de abordar bastante essas temáticas, né? A temática antropológica é importante para mim. Porque a civilização a qual pertence, que é a cristã, ela criou um monstro que se chama monopólio. E esse monstro de monopólio não aceita equivalente, que ele encara sistematicamente como rival. Então, para ela se estender ao mundo, ela praticou uma coisa que chama epistemicídio. Sistematicamente, o conhecimento que não era da Bíblia era destruído ou sequestrado. Já imaginou um livro que foi escrito por ser humano, que não tem o nome de uma planta medicinal e que tem que definir a vida das pessoas? Eu acho que foi o maior crime histórico que aconteceu, a cristianização sistemática. E então, eu faço tudo o que eu posso para lembrar que a humanidade é uma só e que qualquer parte do mundo tem alguma coisa para acrescentar. Quando eu escrevo, eu lembro sempre do impacto epistêmico do que eu vou escrever em termos de conhecimento e do resgate que eu posso fazer de conhecimentos ignorados pelo mercado, porque não podem ser vendidos. Tá certo. Tem um outro livro seu, A Odisseia de Luz, que ele é uma pegada mais poética. A maioria dos meus livros são líricos. Sim. E me fala um pouco da elaboração desse livro, assim, do contexto histórico do motivo de você ter o escrito. A Odisseia da Luz, para além das estrelas, é um dos livros que eu acho que vai ser muito criticado, mas nem necessariamente negativamente. Porque pertencemos à cultura cristã. Pertencemos à civilização, supostamente civilização ocidental cristã. E fomos obrigados. Eu aprendi a ler na Bíblia. Antes de saber o alfabeto, eu lia. Eu sabia ler, porque eu aprendi a ler na Bíblia. Inclusive, o primeiro versículo que eu gravei como criança era Mateus 24, versículo 14, que falava que essa boa nova do reino será pregada ao mundo inteiro em testemunho para todas as nações, antes que venha ao fim. Então, eu tinha que ser um pregador, ter a missão de vida. Só que eu lia como criança e meu pai tentou me ensinar as histórias bíblicas. E eu tentei me ensinar a história bíblica e me falou do crime originário, onde Caim matou Abel, o irmão. E lá ele queria me convencer que Caim matou Abel. E eu queria convencer meu pai, com 3 anos e meio, que não foi Deus que matou. Porque Deus tinha o poder de impedir o mal. Deus viu o mal que ia acontecer, foi conversar com Caim, mas não conversou com Abel para avisar. Então, ele era o verdadeiro assassino nisso tudo. Meu pai não gostou, naturalmente. Eu sofri um castigo naquela noite. Dormi sem jantar e ainda dormi roncando de raiva porque eu queria ver que esse homem que fala que é bom, que deixa morrer um inocente, certo? Sim. Então, a Odisseia da Luz é uma releitura do relato da Bíblia, sem mencionar a Bíblia, onde eu mostro claramente que a maior culpa que se coloca nas costas de um filho da luz é ter oferecido conhecimento ao ser humano. Ele deu a fruta do conhecimento. E eu não aceitaria ter o livre-arbítrio para escolher sem saber a diferença entre o bem e o mal. Consequentemente, essa releitura mostra o que está na Bíblia, não o que está na crença. O que a Bíblia diz sobre o assunto. Como que ela apresenta o maior vilão. E eu mostro o quanto ele é herói. Eu mostro o quanto não é fácil para um filho da elite sair do castelo dos pais para descer e ficar na favela com os desfavorecidos, defender a causa deles e ensinar para eles como diminuir a miséria, porque o conhecimento ele tira a pessoa da miséria. Então, a Odisseia da Luz é isso. Por que é uma Odisseia? Porque a luz, para entrar em um lugar escuro, ela tem que encarar muitas coisas sólidas. Ela tem que mostrar a sombra das coisas. E a luz nunca chega sem mostrar sombras. E, para mim, uma luz que nunca enfrentou
as trevas, nunca fez suas provas. É muito fácil ser santo. Se você não tiver cicatriz, você é um hipócrita. Para ser santo tem que ter conhecimento, tem que ter, como que eu vou dizer? Tem que saber o limite das coisas. E para saber o limite das coisas, tem que encarar a dificuldade. É igual aquela frase, né? Antes de você chegar à luz, você tem que passar pelas trevas. Às vezes sim, às vezes não. Mas se você estiver num lugar que só tem luz, ela não fez as suas provas. Ela só vai ser luz se ela conseguir espantar as trevas. Encarar as trevas. Sim, é verdade. Assim, você falou bastante que você tem várias visões, assim, né, sobre vários assuntos. E, assim, eu ia fazer essa pergunta, apesar de que eu acho que, né, vai ser uma resposta bem grande, mas... Podemos resumir. Mas, assim, eu queria mais saber, assim, você tem 7 livros publicados, ou tem mais? Publicado eu tenho 3. Ah, tá. Mas a maioria dos meus livros já são registrados, só esperam, porque uma obra não pode atropelar a outra. Sim. E muitos assuntos que você escreve hoje, você acaba descobrindo que havia uma coisa para dizer antes. Aí você acaba tendo que esperar outro livro para que esse livro esteja na sequência. Ficar melhor para o entendimento do leitor. Melhor. Sim. Uhum. Aí, assim, mas no geral, né, vamos dizer assim, né, tipo, existem 7 livros ou mais, na verdade, que você até falou que tem alguns que ainda estão no caminho aí pra serem lançados. Tem surpresa vindo por aí? Algumas boas. Vai ser bom, hein? E, assim, você acha que tem algum desses livros que mais, assim, acho que mais que representa a sua visão, assim, sobre o mundo ou sobre o assunto? Mais define sobre seu tema, estilo. Sobre... Bom, o meu estilo ele é do tipo lírico. Eu gosto de frases descritivas e impregnadas de suavidade. Eu não suavizo o problema. Eu tento fazer com que ele não te desperte emocionalmente, porque quem atinge a emoção das pessoas, ele pode perder o foco. É verdade. As pessoas precisam de lucidez e as emoções raramente são lúcidas. Agora, se pegar um livro meu, que eu gosto muito, que é meu próximo lançamento depois do Paradoxo Africano, se chama O Fabricante de Velas. Sim. Eu acho que de todos os livros que eu já escrevi na minha vida, ele é o único que é totalmente atemporal. Por que ele é atemporal? Porque a civilização começou em volta de uma fogueira. A fogueira é o símbolo de compartilhamento da luz. As pessoas se colocavam em volta da fogueira para trocar informação, trocar conhecimento, trocar experiência. E chegou um cara muito esperto que lembra que na sociedade nem todo mundo tem algum talento exacerbado. Então muita gente em volta dessa fogueira estava sempre aplaudindo os outros. Aí ele começou a se interessar a essas pessoas, ensinando para eles que eles não faziam honra aos seus antepassados, que ele tinha que aprender algumas rezas. Ele fabricava velas e não sabia como vender. Ele criou uma demanda. Só que ele falou para eles que em volta da fogueira você é ninguém. Com a sua vela na casa, você rezando, você vai se tornar o representante da sua família. Vai falar com seus antepassados. Ele começou a vender essas velas para as pessoas. E as pessoas achavam um desperdício sentar naquela fogueira que não mudava nada na vida deles e começaram a criar fé na vela, a vela que afastou as pessoas da fogueira, que iluminava os caminhos, colocou ela em frente a eles no isolamento psíquico. E lembre-se, quanto mais perto você ficar de uma vela acesa no escuro, maior a sua sombra. As frustrações cresciam. Ele usou velas tão manipuladas que destruiu a coesão do vilarejo. E ainda criou um mercado que é tão evoluído que até hoje muita gente acende uma vela em plena luz do dia para rezar. Que relação se estabelece entre uma vela e uma reza? E como que se acende uma vela em plena luz do dia? Para iluminar o quê? O mercado é a arte de despertar a irracionalidade das pessoas. É verdade. E isso, inclusive, você gosta de trabalhar com personagens no seu livro? Tipo assim, nada muito só descritivo?
Apenas, também você coloca algum tipo de, como é que fala? Algum tipo de alter ego, algum personagem, alguma coisa? Os meus livros são geralmente focados na interação social. Sim. Multigeracionais, multifocais. É minha visão. Se eu criar uma coisa que não se encaixa na realidade, eu não estou contribuindo. Uhum. Tudo que você faz que se encaixa na realidade pode dar uma orientação para alguém, uma visão diferente de alguma coisa que existe. A realidade não pode ser descartada em hipótese alguma. Por isso, por exemplo, que as religiões nunca evoluíram. Porque elas focam em coisas que não pode ser comprovado, geralmente irrealísticas, e muita gente abre mão da própria vida, abre mão da própria felicidade, abre mão de tudo para merecer algo que eles só acreditam e que não se encaixa na realidade. Eu não estou dizendo que a ciência é melhor. Sim. Só estou dizendo que enquanto as pessoas forem subtraídas da sua realidade, elas não vão evoluir. Então, temos que conectar as pessoas com a realidade. Meus escritos conectam sempre a mente com a realidade que você pode apalpar. E eu coloco pessoas para interagir, com certeza. Eu não sou aquele que quer ensinar. Não. Eu quero compartilhar. Claro. Uhum. A conexão com seus eleitores, assim, com seus leitores dos livros que você tem. Você tem feedbacks? Já tive vários. Eu tenho... A particularidade, geralmente, foi um retorno positivo. Muito positivo. E algumas pessoas cobraram de mim, por exemplo, do Paradoxo Africano. Mas é que no rodapé, tinha que colocar a fonte. Eu expliquei para eles que se você tiver que ler alguma coisa, fazer uma descoberta e interromper cada vez para ir no pé da página, você acaba perdendo a corrente das ideias. Por isso, todas as fontes estão no final do livro. Uhum. É melhor, na verdade. Lê o livro, se tiver interesse, depois você pode ir atrás daquelas outras fontes. Buscar as fontes. Mas o objetivo é sempre lembrar que não importa a história que tem, se ela tiver uma única versão, ela não pode ser verdade. Produzir um livro não deve ser nada barato. Assim, as políticas públicas é uma ferramenta que ajuda os escritores. Elas têm lei de incentivo, sim. Mas existe, assim, que tipo de ferramentas poderiam ser criadas para incentivar ainda mais pessoas que já estão no ramo e pessoas que não estão no ramo assim, mas têm um sonho de ser um escritor a destrinchar o seu conhecimento, a estimular a literatura, a escrita? Bom, temos um pesadelo muito atual, o pesadelo das redes sociais e o pesadelo do monopólio. O que é o monopólio? Imagine um pouquinho a obrigação de acompanhar a evolução mundial do ponto de vista do mercado. O mercado é capaz de monetizar um vídeo que é totalmente ridículo para que uma pessoa que nunca fez nada para contribuir na sociedade se torne mais rico que um médico, que um pesquisador, que qualquer outra pessoa que trabalhou a vida toda e contribuiu, ele se torna mais rico em 2 semanas ou em uma única semana. E isso precariza o mundo epistêmico, porque escrever não é só uma arte, é uma vocação. Por isso que tem gente que tem canais do YouTube que conta a história de outra pessoa e dá a impressão que a história é dele. E no final ele fala, não é minha. Então, é uma arte. Escrever é transmitir, é compartilhar alguma coisa. Antes de ter uma lei para isso, tem que ter uma vocação primeiro. E aquele que escreve, todo livro, toda obra escrita é uma carta. Você não vai deixar uma carta para qualquer um ler. Só deveria ler aquele que pode receber a mensagem. Então, o Estado pode até incentivar a produção de livros. Mas será que o mercado de consumo ainda tem preparo para receber esses livros? Muitas crianças começam com a tela antes
Antes de pegar um livro. De saber falar, já tá na tela. Sabe entrar num canal, sabe entrar numa plataforma digital, achar um joguinho, mas não sabe ler direito. E não vamos cobrar dessas crianças amor pelos livros se os pais nunca abriram um livro na frente das crianças. Eu pertenço a uma geração onde o pai lia para o filho antes de dormir. Eu aprendi a ler antes de ser alfabetizado. Eu tive aquela paixão pelas palavras bem colocadas que facilitam o entendimento. Será que as crianças de hoje conseguiriam dar meia hora de atenção a um livro por semana, enquanto podem muito bem jogar online, podem muito bem assistir besteira no TikTok? Será? Esse é o problema. Então, eu entendo essa preocupação que você fez, eu entendo muito bem a necessidade de rever os conceitos, mas tem que rever a base primeiro, dentro de casa, porque a educação é de família, a criação é de família, a instrução pode vir de fora. Mas se os pais não têm tempo para passar esse conhecimento para as crianças, o prazer da leitura, a gente pode fazer milhões de livros, tudo vai para a inteligência artificial, não para o ser humano. É verdade. As inteligências artificiais, elas ajudam ou mais atrapalham a estrutura literária? Olha, tudo tem seu lado bom. E tudo tem seu lado ruim. E tudo tem seus limites também. Depende da forma que se usa. Depende do seu conteúdo. A inteligência artificial não é inteligente, ela é reativa, ela recebe o que você tem para passar, ela te ajuda a estruturar aquilo, mas a ideia tem que ser sua. E quando meu pai me falou, quando eu era mais novo, a distinção entre inteligência e capacitação, ele só me passou a metade, porque a mãe dele, minha avó, que é uma alta referência na minha existência, me disse uma vez que a maioria das pessoas que destruíram o mundo eram extremamente inteligentes. Para fazer uma bomba, tem que ser inteligente. Para criar uma arma, tem que ser inteligente. Mas quando se passa noites, semanas sem dormir, para criar uma coisa cujo perigo chega até a gente, será que é inteligência? Então, a inteligência artificial, ela é que nem qualquer ferramenta. Na mão errada virar uma arma. É verdade. Na mão errada vai virar uma arma. E além disso, né, tipo, além da inteligência para criar, né, uma arma, uma bomba, tem muito mais, né, tem a intenção, né, do que você quer fazer com aquilo. O problema da intenção é que ela é uma reação. Uhum. Ninguém levanta um bom dia com a intenção de fazer uma coisa ruim se não estiver reagindo a alguma pressão interna. Certo? Olha ao seu redor, ao nosso redor. Quantas pessoas estão felizes? Quantas pessoas estão felizes? Todo mundo está estressado, correndo atrás de coisa que talvez não esteja ao alcance dele. E nos ensinaram a entrar numa competição, em vez de entrar num compartilhamento. Então, muitas pessoas estariam prestes a destruir para não perder a competição. E essas pessoas estão instáveis, estão doentes. Daqui a pouco eu vou mencionar uma coisa que se fazia no sistema africano antigo em relação às pessoas que têm tendência a destruir. Uhum. Como que eles eram julgados. O que era um julgamento africano? Vocês querem saber? Gostaríamos. Estamos falando de ancestralidade, de memória, certo? Uhum. Na África, se uma pessoa se machucasse por acidente, tudo bem, acontece. Se uma pessoa agredisse o semelhante para machucar, a intenção de machucar, seja por vingança, por qualquer coisa, ele era colocado no meio da roda pelos anciões e por todo mundo. Todo mundo naquela aldeia mencionava um fato bom que ele fez. Todo mundo. Um fato bom? Você lembra naquela noite que a minha mulher estava passando mal? Queria ter o bebê, eu não estava aqui? E você saiu na chuva para levar ela para a parteira?
Cara, já imaginou eu esquecendo uma coisa tão boa? Pois é. Você lembra naquele dia que a criança estava lá fazendo besteira, você foi e deu um tapa para ela parar com isso? Como que eu posso me esquecer que me ajudou a criar meu filho, irmão? Você lembra, todo mundo te lembrava coisa boa que você compartilhou. Todo mundo. E ele te falava, não dá para apagar isso. Você tá chateado, a gente entende, mas entenda que tudo passa, menos o que a gente faz. Porque, da mesma forma que lembramos do que você fez de bom, você marcou a pele do seu irmão. Ele vai levar isso pelo resto da vida. É assim que você quer ser lembrado na vida do seu irmão? Alguém perguntar, de onde tirou essa cicatriz? Ele fala, meu irmão fez. Alguém que nunca te viu na vida vai te julgar por causa de uma cicatriz que você fez no outro. Então, nunca esqueça. Tudo que você toca tem que ser como uma mão sagrada. Até na hora da raiva, ela vai passar. Mas você vai lembrar dessa cicatriz sempre que ver. E a raiva nem vai lembrar onde foi. Eles passavam esse tipo de coisa para as pessoas. E você ficava assim triste. Você entendia que você passou do limite. E enquanto eles estavam falando com você, algumas pessoas não estavam aí porque estavam preparando um festão. E as suas lágrimas naquele momento eram recompensadas porque lembram que se você não sentir a dor que o teu irmão está passando, é porque você está muito mais doente que ele. Então o arrependimento era uma lei, não era um fingimento. E ninguém fazia na hora que você está com raiva, porque só podia mexer com seu ego. Eles queriam atingir seu lado emocional, seu lado humano, para lembrar que tudo que você faz vai ser lembrado. Mas queremos lembrar só do bem. Nossa. Mavum, a gente está se encaminhando para o final do programa, mas a gente tem um ritual aqui, que é uma surpresa que a gente apronta com nossos convidados. Nossa, surpresa. Que é você me assustou. Mas antes, rapidinho, antes de você fazer a pergunta, eu só quero tirar dele mais uma informação que a gente estava conversando sobre sustentabilidade. Sobre isso, assim, ou qual que é a importância da sustentabilidade nas suas obras? Bom, geralmente eu mostro a ironia desse conceito. Porque o mundo inteiro tem para todos. Tem de sobra. O ser humano ocupa menos de 5% da superfície do planeta. E o planeta é grande. Mas o monopólio do mercado, o monopólio mercantilizou a felicidade das pessoas. Aí o que acontece? A sustentabilidade é tão na pauta que você não pode mais comprar sacola de supermercado como quer. Você tem que comprar uma sacola específica que o mercado decide o que é essa aqui, ó. Isso é um gasto a mais, certo? O mesmo mercado que cria pesticidas para colocar no agro, só que ele chama isso de pesticidas. Criar para matar as pestes. O que é peste para esse mercado? São as minhocas, que enriquecem o solo, são os insetos que participam do sistema biológico. Sim, eles matam isso tudo. Ou seja, fazem monocultura totalmente estéril. A maioria das coisas que a gente compra no mercado, se plantar semente, não cresce. Esterilizam o solo, esterilizam a comida, ela fica bonita de se ver, mas não tem mais nutriente. Ela cria dependência. Então, essa sustentabilidade não é para sustentar nem o planeta, nem o ser humano, é para sustentar o mercado. Que o cara que fala que você vai salvar o planeta com uma sacola de supermercado, ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma preocupação em mandar 18 mísseis num único lugar do mundo. Enquanto, quando todo mundo produzia, a gente não poluía. Cada um plantava o que ia comer, não precisava envenenar o chão. Hoje, com o agro, você vê gente que envenena hectares e hectares, queimam floresta para ocupar com monocultura. E depois que queima essa floresta, arranca os tocos do chão, a chuva cai do mesmo jeito. Ela pega essa terra que está solta, leva para o leito do rio. O rio fica soterrado. Essa água que desce depois aí, ela vai para onde? Para os lados. Ela cria enchente. Enchentes. E isso não é o pior. Não é.
Não é o pior, porque quando essa água vai chegar até o mar, a velocidade de chegada que era retida pelas plantas, que tinham causado porosidade do solo, que tinha vegetação que recuperava uma parte da água, não está mais aí, toda essa água vai de uma vez para o mar. Quando ela chega ao mar, a convecção salina, que ioniza a água e diminui a evaporação, não acompanha essa velocidade. Aí começa a subir muito mais vapor no ar e fecha um círculo, chove demais no mesmo local. E isso causa uma destruição ambiental grave na Mata Atlântica, na tudo. Então, essa sustentabilidade, ela sustenta uma única coisa, o desastre ambiental que segue. E se você influenciar o clima aqui, excesso de chuva aqui, aquela água que não foi para outro lugar vai causar seca em outro lugar. Então, aqui você tem excesso de água, mata as plantas que você planta, causa geada, você fica sem comida. E outro lugar também, que não recebe chuva, planta de graça não cresce porque não tem chuva. E no final, essa sustentabilidade é insustentável. Ela só causa desgaste. Porque a mesma quantidade de comida que se planta numa área só, se ela fosse plantada em 50 lugares diferentes, repartida, nunca causaria impacto ambiental. Porque a água circularia tranquilo, não interromperia o sistema, o ciclo natural. Mas já que tem que ter monopólio, você não vai ter onde plantar. O outro que vai ter ocupa uma alta área só de plantio, destruindo o solo, o ecossistema, o clima e tendo um impacto ambiental imensurável a longo prazo. Isso tudo em nome da sustentabilidade. Onde quando as primeiras potências estão sentindo que você quer crescer um pouquinho, eles te falam assim, ó, não pode mais cortar nada, não. Vamos tirar o crédito de carbono. Para você não crescer mais, você tem dinheiro, a gente define o preço das coisas, que aumenta e você gasta mais. Enquanto isso, eles continuam poluindo com as armas, com o mercado deles, com tudo. Eles querem continuar poluindo enquanto eles te pedem para ser sustentável. Você se torna sustentável na miséria. Essa miséria sustenta a economia polarizada da globalização. Então, a sustentabilidade é só mais uma ferramenta do monopólio. Eu podia ficar aqui o dia todo te ouvindo. É sério. É uma verdadeira aula. Né? De verdade, você. Cara. E assim, só para fechar minha rodada de perguntas, né, pro nosso colega aqui, pro meu colega poder terminar. Fazer a surpresa, né? Só para saber, assim, na real, eu queria saber de você, assim, o que você espera, né, dos seus leitores, como é que você espera que seus leitores se conectem com as questões profundas que você levanta nas suas obras? Naturalmente. Quando eu passei o esboço do Fabricante de Velas para um leitor lambda, ele leu, ele falou, ele pediu, professor, o senhor me permite passar para o meu pai? Falei, mas por quê? Ele falou, preciso passar eles para o meu pai. Falei, pode passar. Passou para o pai dele. O pai dele leu também. A esposa dele leu. Ele me falou uma coisa, ele falou, professor, pela primeira vez eu leio um livro que faz com que eu identifique as pessoas que sempre estiveram na minha vida, que eu nunca me imaginei como descrever. Eu tinha um conflito pessoal com elas. Mas depois de ler o livro, eu acabei entendendo que a minha abordagem ela era muito emocional, agora ela é um pouco mais esclarecida. Existem pessoas que não têm escolha. E esse livro faz isso. É um dos livros. Meu objetivo quando eu escrevo é compartilhar uma visão um pouco mais tolerante das coisas. Ou seja, estou em frente a uma pessoa racista, eu sou negro. O racista me odeia. Será que ele me odeia? Ou é a imagem que ele recebeu na criação que ele tem de mim? Será que se ele precisar de um bolso de sangue quando for para o hospital, ele vai perguntar se esse sangue é de negro, ou de indígena, ou de chinês, ou de japonês, ou de branco? Será? De fato, ele não me odeia. Ele apenas me encaixou numa gaveta da existência dele que foi fabricada por outras pessoas. Ele é vítima, tanto quanto eu, do racismo. Sim. Agora, eu tenho que ter desperto o bastante, tenho que ser desperto o bastante para enxergar isso e não participar dessa briga que não é minha nem dele. Essa briga não é nossa. No entanto, eu não vou dar beijo e abraço também o tempo todo. Vamos ter que, às vezes, impor o respeito, o limite, mas lembrando que ele está reproduzindo. Não está produzindo. Isso não é dele. É verdade.
Pode você... Não, agora eu vou fazer outra pergunta que a gente entrou já em outro tópico. Você, como um homem negro, teve uma trajetória linda e maravilhosa na sua vida. Mas essa trajetória, eu tenho certeza que não foi nada fácil, meu amigo. Quais foram os maiores obstáculos, assim, que você enfrentou até chegar aonde você chegou agora? Um dos maiores obstáculos na vida de um ser humano que quer se encaixar é ter que lidar com a frustração alheia. Ela é o maior perigo. Muita gente vai olhar para nós como sendo um adversário, sendo que a gente não é. Imagine 2 irmãos gêmeos apaixonados pela mesma mulher. A felicidade de um é a tristeza do outro. A maioria das pessoas ao nosso redor são irmãos gêmeos da gente, porque somos fruto do mesmo molde. E o monopólio decidiu que só tem um lugar no topo. Existe uma frase, uma música reggae africana, que fala assim, ó, seja bom com as pessoas que seguram a escada onde você está subindo. Porque você pode precisar deles na hora de descer. É verdade. Certíssimo. É uma frase interessante. Então, eu tive que encarar isso várias vezes. Muita gente não aceita olhar para o alter ego e reconhecer um potencial que faz de você uma pessoa que vai se distinguir. Não que eles te odeiam. O brasileiro sempre fala, eu te quero bem, mas nunca melhor do que eu. Isso existe também. Isso não é por maldade. Algumas pessoas realmente precisam que a sua luz não atrapalhe o brilho deles. E várias vezes eu estive em situações muito graves no Brasil, que brasileiro nativo nunca vai entender. O Brasil é um país na mão de uma elite que não se aceita como nem indígena, nem preta. Eles todos são descendentes de alguma coisa. Eu sou descendente, então, eles se acham os donos do local. E quando você é dono de um local, o seu maior inimigo é o nativo, primeiro, início de conversa. Porque você é dono daquilo, mas você não é dali. Então, o maior inimigo do europeu vai ser o indígena. O segundo maior inimigo vai ser o preto, cuja mão de obra criou e construiu o Brasil. Então, quando eu chego com um potencial ou não, para um brasileiro branco que não quer ser visto como racista, é muito mais fácil me dar beijo e abraço, me dar onde sentar, do que ele aceitar um preto brasileiro do lado dele. Porque quando ele vai me pedir para sentar, ele sabe que eu vou sentar e levantar e ir embora depois. Agora, se ele colocar o preto brasileiro, que vai sentar e vai ficar ali. Daqui a pouco tem mais uma cadeira, porque ele tem um irmão. Então, várias vezes, isso eu lamento, eu fui aceito em lugares por ser um preto importado do que o brasileiro. Agora, pergunta, como é que se sente o filho e descendente daqueles que lutaram séculos para ter uma parcela de posição social ou de espaço social? Como que ele se sente quando ele vê uma pessoa que furou a fila? Sem o menor esforço, não fez parte dessa briga, nunca sofreu nada, sentado ao lado do manda-chuva. Como que ele se sente? Eu lamento, mas é verdade. E isso pode frustrar muita gente. Pode incomodar muita gente, mas é uma verdade incontornável. Não tem como discutir isso, né? E o negro que vem de fora, que tem que entender isso. Ah, mas o mais racista é o negro com o negro. Não. Sinto muito. Fomos divididos pelo mesmo sistema. Da mesma forma, eu, em qualquer país africano, seria muito menos aceito que o preto brasileiro. Porque o sistema quer que o nativo não tenha nenhum sentimento de pertencimento. Já o cara que vem de fora tem para ele. Tanto é que os imigrantes europeus que chegaram no início dessa história receberam terras, receberam incentivo do governo. Sim. Já os italianos em São Paulo. Então, isso se chama engenharia social. Quando você fabrica pressões internas para nunca permitir que eles se tornem um. Aí você divide eles em várias minorias controláveis. Então, muita gente... Ah, você já foi vítima de racismo? Sim.
Mas não foi racismo de verdade. Porque no racismo de verdade, ele nunca existiu, gente. O branco que chamava o negro de macaco, quem que fazia a comida dele era uma preta. Quem que amamentava o bebê dele era uma preta. As armas de leite eram negras. Então, como é que eu vou deixar um animal alimentar meu filho, que eu amo, que eu idolatro? Então, o racismo nunca existiu, de fato. Existia um sentimento de insegurança emocional, onde se ganha no grito e no tapa. Porque se você não intimidar o seu adversário, se ele tiver consciência da igualdade entre vocês dois, ele vai lembrar que o músculo dele é maior. E aí, no final da jogada, havia 50 escravos por uma família de 4 pessoas. Essa briga não podia nunca acontecer. Tinha que impedir a briga com intimidação. Então, essa intimidação que nós chamamos hoje de racismo. Hoje, você pode olhar, você pode tirar 300 bi do cofre público, você vai ser um ladrão. E ser admirado por algumas pessoas. Inclusive, você já roubou a gente faz tempo, então... Agora, coloque 10 pretos na universidade. Você arrumou uma guerra nacional. Porque ninguém quer que o preto lembre da inteligência que ele tinha quando ele construiu. Quando ele trabalhou de graça. Ninguém quer que ele lucre com essa inteligência e essa força. Para muita gente, o lugar do preto é na boca de fumo. Na universidade, ele é uma ameaça. Na boca de fumo, ele é controlável. Nos últimos anos, alguns lugares de posição assim de liderança vêm sido preenchido por pessoas pretas, né? Mas estamos aqui nesse país há 500 anos, 400 anos, 600 anos. Estamos aqui há muito tempo e só agora, em 2024, que a gente vem trabalhando para essa evolução, para a gente voltar a ter os lugares, né, que a gente sempre teve, que a gente não é descendente de escravizados. Somos descendentes de reis e de rainhas, de príncipes, que foram tirados dos seus reinos e, exilados. E a constante lembrança de querer apagar esse tipo de memória pra gente é porque isso nos fortalece. Justamente. E nós não podemos ser fortes, porque se a gente for forte, a gente domina o mundo. Justamente. Esse é o medo que eles têm. Porque quando você vê o epistemicídio que aconteceu, se você me permite, vou falar uns 3 minutos máximo. O europeu dominou o seu povo pela ignorância. O Moro subiu do norte da África, atravessou o Estreito de Gibraltar, começou a civilizar o europeu. A elite branca não conseguiu recuperar esse povo. Ela criou o mercado das armas e a corsa armamentista, a corrida armamentista, para empurrar a invasão muçulmana para o norte da África. Só que quando chegaram lá, perceberam que o que eles chamavam de castelo para eles, onde você tinha um castelo rodeado por casa de pobre e todo o resto da África, era diferente. Eram cidades inteiras, aglomerações. Eles pensaram assim, se o nosso povo vê aquilo, nunca seremos respeitados. Começaram a destruir, matar o conhecimento para dominar pelo medo. Então, isso vale tanto para a América pré-colonial, para a África pré-colonial, para a Ásia pré-colonial. O epistemicídio é o único poder da elite ocidental. Tem que matar, tem que destruir o conhecimento. Como eu falei, é uma questão de monopólio. Imagina eu com dipirona num país que tem febre. Eu fico rico quando chegar as chuvas, certo? Imagina que 50 famílias saibam que não precisam comprar dipirona porque existe uma planta medicinal que cura isso muito melhor que o remédio que você vai comprar. Para mim é concorrência, porque eu quero vender minha dipirona. Se for necessário para o europeu matar para garantir o seu monopólio, ele nunca vai hesitar. Ele já demonstrou isso há muito tempo. A maior potência tecnológica durante a Segunda Guerra Mundial foi o Japão, que foi destruído pela primeira vez que se usou uma arma atômica. Eles atomizaram populações civis onde não tinha nenhuma base militar por perto, só para retroceder à concorrência. Então, isso é o poder ocidental, onde o Hitler
se torna o maior monstro da história por matar oficialmente 6 milhões de brancos judeus. E Leopoldo II, 15 milhões de negros, 15 milhões nem de negros se morreu menciona como sendo um genocídio. Ninguém fala disso. Até porque ele matou negros. É porque é apagado da história. Não é que é apagado, é simplesmente descartado. Por quê? Os pretos que foram ajudar os europeus na Segunda Guerra Mundial como metralhadores foram quase todos executados. E a família deles recebeu só um envelope e uma medalha. Sabe por que foram executados? Porque um preto que já matou um branco sabe que o branco pode morrer. Se ele for de volta para a terra dele e vai preparar o povo dele para evitar a invasão. Não pode permitir isso. Monopólio vem da ignorância e do medo. E você pode coloca uma pessoa em frente a uma farmácia ou em frente a um chá, ele vai escolher a farmácia. Porque ele foi adestrado a comprar a saúde. Não a buscar ela, né? Não a buscar ela. Não a buscar. E como você falou, a memória que não foi destruída foi sequestrada. Sequestrada. Porque todo mundo sempre fala da Inquisição. A Inquisição, ela não foi... a Inquisição nunca matou um ladrão, nunca matou um estuprador, nunca matou um criminoso de fato. A Inquisição só foi atrás de quem sabia das coisas e tinha conhecimento considerado proibido pela igreja. Então, as mulheres chamadas de bruxa, bastava você saber fazer um chá. Sim. Você era uma ameaça contra o monopólio do remédio. Pô, como assim? Quem te deu esse conhecimento? Se não for o demônio, ele que sabe das coisas, ele que fala que o conhecimento é importante. Se você conhece, você trata com o demônio. Aí era morta ou morto, mas antes disso era torturado para revelar todo o segredo. Torturado durante semanas. E diziam que era para arrancar confissão, mas não era para anotar tudo que você sabia. E depois que eles já têm isso, eles te matam na praça pública. E aí o conhecimento fica para eles. Para eles. Assim eles tinham monopólio do acesso. E decidiam qual quantidade, qual formato você vai consumir. Já que não podia mais escravizar, podia controlar. Exatamente. É uma triste realidade, né, Goss? Uma triste realidade, mas a gente vem trabalhando, né, nesses últimos anos para não permitir esse tipo de atrocidade aconteça novamente, nem com o nosso, não é nem só pelo nosso povo, é porque somos humanos também. É para não acontecer o que aconteceu com nossos ancestrais, com ninguém, nunca mais. Por isso que isso tem que ser falado sim, tem que ser batido na mesa, tem que ser levado ao público, viu, gente? Vai ser difícil. Por que eu digo que vai ser difícil? Depois que monetizaram a felicidade, uma criança que brinca no quintal se tornou um babaca. Para aqueles pássaros que nasceram engaiolados, ganhando a porção, voar é uma doença mental. Então a maioria das pessoas tem muito medo de assumir o poder sobre a própria vida. Eles confiam no sistema. Porque desde criança, o sistema já decidiu te dar opções para usar o seu talento. O que você quer ser quando crescer? Você precisa responder dentro daquilo que se espera. Você quer ser bombeiro? Você quer ser médico? Você quer ser... Ninguém jamais pensa numa profissão da qual ele precisa. Todo mundo pensa numa profissão que dá dinheiro. A alma, ela já é monetizada quando você é criança. Por isso, muitas pessoas têm vergonha dos pais e de falar que os pais fazem de verdade. Até começar a ganhar o próprio dinheiro. Aí, do nada, você vê um cara de 37 anos que tem selfie com um pai velho, que nunca teve foto com o pai quando era adolescente. Porque era educado a admirar o advogado, o médico, e não o pai dele, que era motorista de ônibus. No dia que ele começa a ganhar o próprio dinheiro, descobre que ele está sendo manipulado por um sistema que falou para ele que a felicidade se compra. Aí ele lembra que o que o criou até hoje foi o dinheiro de uma lavandeira, de uma faxineira. Aí ele quer resgatar aquele amor, que ainda dá para resgatar. Mas ele nunca vai medir as feridas que ele fez em volta dele.
E só vai entender quando o filho dele crescer no mesmo molde. Então precisamos começar desde o berço a lembrar para as pessoas que nada que se compra tem valor. Só tem preço. Exatamente, meu amigo. Agora vamos para a pergunta-chave do programa, mas eu vou fazer uma surpresa assim que vai ser diferente. Qual a sua inspiração ancestral, meu amigo? Muito bom. Essa pergunta é boa. Quando eu era estudante, adolescente, universitário na época, eu fiquei muito fascinado pelo grau de avanço das civilizações pré-hispânicas das Américas. Eu estudei primeiro os astecas, os maias, os incas, os olmecas e todo o resto, antes de querer saber das civilizações africanas, que são pouco documentadas propositalmente, por causa do epistemicídio, que aconteceu dos dois lados. Mas aqui é um novo mundo, né? Então a gente tem mais informação sobre o que aconteceu aqui. Então eu descobri uma coisa importante sobre todas essas civilizações do passado. Primeiro, elas eram sustentáveis, não criaram poluição, não destruíram nada. E todo o avanço que tinha naquelas civilizações era sistematicamente revertido em qualidade de vida para o povo. Então, minha ligação com minha ancestralidade é o que eu tenho para compartilhar. Memória, se for boa. Lições, se for úteis. O que eu tenho para compartilhar? Quanto eu vou ganhar não faz diferença. O que você ganha não fará diferença nunca. Gente, permita-me. Meu pai, quando eu era adolescente, eu era fã do Michael Jackson. Era o cara mais bacana do planeta, porque as músicas dele mexiam com a alma, seja ela agitada ou calma. Meu pai me falou, mas por que você ama tanto esse homem? Eu falei, mas ele é bacana. Meu pai falou, você conhece um amigo do Michael Jackson? Eu falei, mas todo amigo dele, todo mundo. Ele falou, você sabe se ele é um bom irmão? Um bom filho? Aí eu fiquei parado. Ele falou, eu não me surpreenderia se, com toda a grana que ele tem, ele amanhece morto na casa dele, sozinho. Meu pai falou isso. Michael Jackson não tinha filhos ainda. Para todas as surpresas, na África se fala que o que o velho vê deitado no chão, na sombra da palmeira, você pode subir o morto, você não vai ver. Michael Jackson oficialmente foi encontrado morto no chão de casa. O cara mais famoso do mundo estava sozinho na última hora. Porque o que vale a pena não se compra. Você nunca vai ver o seu celular de luxo digitar sozinho em pronto-socorro quando você passar a mão. Nunca vai ver a sua carteira cheia de nota, de cédula, chamar socorro quando você precisar. Certo? Então, o meu laço com a ancestralidade é o que se compartilha. O que faz diferença é o luto compartilhado, é a vitória comemorada em família, é a lembrança que para meus antepassados não existia eu, existia nós. É isso que eu tenho para compartilhar com o futuro. Sozinho, você se torna uma mercadoria ou um consumidor. Juntos, você se torna uma força. É isso aí, isso mesmo. E, assim, ai, nossa, meu Deus, que aula. Eu confesso realmente que eu tô bem sem palavras, mas eu gostaria de te agradecer por ter participado desse episódio, por ter vindo aqui e por ter nos feito refletir e aprender e conversar tanto sobre isso, sobre vários assuntos, porque a gente conversou sobre muita coisa, né? Foram uma coisa que foi puxando pra outra. Mas assim, cara... A gente foi na lua e voltou, como eu falei no início. Exatamente. Vamos voar. Mas é isso, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui, por ter compartilhado tudo isso com a gente, sua memória ancestral. E, assim, enfim, acho que só tenho a agradecer mesmo. Se alguém vai ver esse vídeo, eu espero que a pessoa se sinta convidado para a Fundação Palmares, claro, dia 27. Que eu vou lançar o livro Paradoxo Africano. Entre riquezas e miséria. A África é o continente mais rico. O único lugar do mundo que está sendo explorado desde antes do nosso milênio, tá? Desde a época dos gregos. Já era explorado.
continente africano. 27/9/2024, viu, gente? Paradoxo Africano, lançamento na Fundação Cultural Palmares, no Espaço Cultural Mário Guzmão, a partir das 14? Das 15. Das 15 horas. Vai chegar às 14, que a gente vai ter um caruru. Estão aqui. todos bem-vindos. Vamos todo mundo conversar e ter essa aula aqui presencialmente. Tá entendendo? Então, afinal, de aula no dia 27. Como a gente estava dizendo, até hoje, a fama maior da África é a miséria, a guerra, a fome. E tem que explicar. Tudo tem explicação. E no livro, desvendo esse problema e mostro o quanto a ressurgência do equilíbrio na África é uma ameaça para o supostamente civilizado mundo globalizado no qual vivemos. É isso aí. E, bom, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Se quiserem saber mais atualizações, sigam-nos nas nossas redes sociais, né, nas redes sociais da Fundação Cultural Palmares. E é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio, gente. Até. Tchau, tchau.